hoje aqui connosco o professor Dr. Carlos Santos, que é professor catedrático da Universidade dos Açores, que tem um currículo verdadeiramente notável, extraordinário, e vamos hoje fazer aqui um podcast com o senhor professor Dr. Carlos Santos. Professor Carlos Santos, muito obrigado por aceder ao nosso convite. Meu amigo, Carlos Santos, há muitos anos, e portanto, se me permite tratá-lo com informalidade, porque somos amigos, né? E a primeira pergunta que te gostaria de fazer era um pouco descreveres o teu percurso profissional, que é muito rico, né? Tens um currículo extraordinário, né? E um pouco para as pessoas saberem o que é que já fizeste ao longo de vários anos, né? Alguns anos, do ponto de vista profissional. Bom, eu é que agradeço o convite. Para mim é uma honra poder contar com a tua amizade, que prezo muito, e és uma pessoa que eu admiro também muito, e que exageras muito naquilo que dizes, porque o currículo não é normal, o meu currículo não é normal. E foi um currículo que seguiu o seu percurso desde a licenciatura em Finanças no Instituto Superior de Economia e Gestão, numa altura bastante conturbada, na altura de seguir ao 25 de Abril, e que depois concluí a licenciatura e vim para a Universidade dos Açores dar aulas, e estou desde o início na Universidade dos Açores. Na Universidade dos Açores sucedeu-nos uma situação muito inesperada, mas muito agradável, que foi a visita do professor Alfredo de Sousa à nossa universidade. E o professor Alfredo de Sousa reuniu-se com todos os assistentes, porque naquela altura não havia professores catedráticos nem auxiliares, havia só assistentes no início da universidade. Reuniu-se com todos os assistentes e perguntou quem é que queria prosseguir a sua carreira académica fora aqui dos Açores. E ele era muito peculiar e dizia assim: olha, as senhoras talvez não, porque elas estão todas muito ocupadas com as suas tarefas domésticas, mas os senhores pode ser que queiram sair daqui para fazer o seu percurso académico. E dizia: eu quero, isso logo. E assim fui convidado pelo professor Alfredo de Sousa para ir dar aulas para a Universidade Católica Portuguesa. E na Universidade Católica tive como assistente do professor Abel Mateus, tive como assistente dos irmãos Pinto Barbosa, depois que foi uma experiência muito positiva. Depois dessa experiência na Universidade Católica, transitei para a Universidade Nova de Lisboa. Tive também um ano como assistente na Universidade Nova de Lisboa, onde fui colega e amigo do professor, da professora Carmen Seabra, que foi Ministra de Educação, e do professor Luís Cunha. Foram dois grandes amigos meus. Terminou o período de estágio que foi um protocolo que foi assinado com a Universidade dos Açores, através do professor Alfredo de Sousa. Terminou esse período de estágio e eu regressei aos Açores. Regressei aos Açores e naquela altura apareceu aqui o primeiro grande empreendimento turístico, que era o hotel de Baía Palace e o Monte Palace. E por acidente eu conheci o investidor principal, o Dr. Gozzi, que era uma pessoa muito simpática, e o Dr. Gozzi convidou-me para pertencer ao Conselho de Administração. Estive no Conselho de Administração dos hotéis durante um ano, e no ano seguinte concorri por indicação de um amigo meu e colega meu que estava na altura nos Estados Unidos, que foi o professor Monteiro da Silva, que disse: porque é que não vens para aqui, para a Universidade da Pensilvânia? Estou aqui, vens para aqui para o mesmo departamento, que era o Departamento de Ciências Regionais, e vens tirar o doutoramento aqui nos Estados Unidos. E eu fiquei assim: é ótimo, para os Estados Unidos. Era um convite que achei atraente, e disse ao meu pai. O meu pai concordou. Na altura, o Dr. Gozzi disse: olha, eu gostaria muito que o seu filho viesse para a Suíça tirar um curso de hotelaria em Lyon, e depois ingressar também na nossa sociedade de hotéis, portanto, enverdar para a carreira da hotelaria. O meu pai não concordou e achou que eu devia prosseguir a minha vida académica, que tinha mais perfil académico, e mandou-me para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos, no princípio com a adaptação muito difícil, mas depois adaptei-me, depois já estava mais americano do que os próprios americanos. E uma vez, por acaso, aconteceu ter ido de férias a Paris, e estava na ópera, a descer as escadas da ópera,
em Paris e encontra um colega meu dos Estados Unidos, um americano, a subir as escadas da ópera, e eu estava com um boné de beisebol americano e com uns shorts, e ele disse assim, olha, nem me cumprimentes, eu até sinto vergonha, te pareces tão americano, que até sinto vergonha. De maneira que fiquei completamente inserido na cultura americana e na sociedade americana, e quando acabou o doutoramento tinha que voltar, porque tinha uma bolsa aqui do Governo Regional dos Açores, e não queria voltar, já queria ficar nos Estados Unidos. Mas depois voltei para a universidade e ao fim de pouco tempo recebo um convite para ir para a Comissão Instaladora da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Já agora só um parênteses, e no meio disto tudo eu fui aluno aqui do professor Carlos Santos, de Teoria Económica, exigentíssimo. A minha sorte é que eu gostava de análise económica e consegui passar as cadeiras, não é? Porque eram umas cadeiras muito difíceis, não é? E com um grau de exigência muito alto. Não é? É verdade, aquilo era da juventude e depois vinha dos Estados Unidos. A minha formação e a minha tese de doutoramento era muito quantitativa, muito ligada à econometria, e eu era muito exigente em métodos quantitativos, de maneira que realmente foi um período em que os alunos se queixavam bastante. Mas eu lá conseguia resistir e passar essa época. E então depois convidaram-me era um grande desafio, a Escola de Hotelaria e Turismo de Estoril queria afirmar-se como uma primeira e única escola a nível nacional, chamada, entre aspas, Universidade do Turismo em Portugal, e portanto fui para lá, foi uma tarefa bastante interessante, um desafio para uma área que não era a minha área de excelência, não era a minha área de especialização, mas fiquei com o gosto pela parte do turismo, da hotelaria e do turismo, fiquei com gosto por essa área. Acabou a minha comissão e eu, nessa altura, regressei aqui aos Açores. Fui nomeado coordenador do programa Erasmus na Universidade dos Açores e, através do programa Erasmus, comecei a conhecer pessoas em conferências e em eventos internacionais. E, na altura, eu conheci o meu amigo Pier Giovanni D'Ayala, que era o diretor do programa das reservas da biosfera na Unesco, nas Nações Unidas, em Paris. E ele convidou-me para eu pertencer ao programa e nós fomos lançar uma reserva da biosfera para a ilha de Bariloche, na Jugoslávia, e a partir daí convidou-me sempre para mais conferências no âmbito das reservas da biosfera. Não se falava ainda nas reservas da biosfera aqui nos Açores, e vim a conhecer depois um outro professor catedrático da Universidade de Toulouse, o professor François Verás, que ficou meu amigo e que me convidou para dar aulas na Universidade de Toulouse. A princípio fui dar aulas no Departamento de Economia, na área de Econometria, depois passei a dar aulas na área da Teoria Económica, e depois ele iniciou um mestrado em Turismo e passou a convidar-me para lecionar no mestrado em Turismo. A ponto de que eu me sentia na Universidade de Toulouse mais em casa do que os próprios reitores da universidade, porque eu assistia a 5 reitores diferentes, 5 mandatos diferentes, e quando vinha um reitor novo, eu já dizia assim, olha, você está aqui de novo, eu já estou aqui, já faço parte da mobília da casa, já é o quarto ou o quinto que eu assisto aqui como reitor da Universidade de Toulouse. E pronto, foi um período muito estimulante também, porque tive contacto com alunos de várias nacionalidades e fui desafiado a preparar cadeiras diferentes, muito diferentes de ano para ano, mudavam as cadeiras. Foi uma boa experiência. Depois da Universidade de Toulouse, fui convidado pela Catch Business School de Bordeaux para também dar aulas lá. Tive um período curto a dar aulas nessa escola de negócios, também uma experiência interessante. Depois conheci colegas da Universidade de Perpignan, e esses colegas da Universidade de Perpignan queriam por força que eu fosse dar aulas para Perpignan. Mas Perpignan e Toulouse não tinham assim relações muito estreitas, e então acabei por não ir dar aulas, mas fiz parte de vários júris de doutoramento, e tenho lá o professor Michel Horner, que agora acabou de se reformar, que era uma pessoa extraordinária, com muitas obras publicadas em matéria de turismo, e que ficou também um amigo meu.
Depois regressei a Portugal, não, estava a lecionar aqui na Universidade dos Açores e conheci o professor Diamantino Durão, que estava na altura como presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior Técnico. E a mulher dele, a professora Manuela Sarmento, e também fiz amizade com eles e a certa altura a professora Manuela Sarmento desafiou-me a montar um mestrado aqui na Universidade dos Açores. Não havia a área do turismo, portanto não havia nada de formação na área do turismo e disse, não, mas vamos montar em conjunto. E foi um desafio que foi para a frente. E lancei o primeiro mestrado em desenvolvimento e planeamento do turismo, em parceria com o Instituto Superior Técnico, que na altura foi muito difícil de vencer a resistência interna, porque o Instituto Superior Técnico tem imenso prestígio, mas não é na área do turismo, portanto não tinha nada a ver com a área do turismo. Naquela altura a área do turismo era considerada uma área inferior e, portanto, foi muito difícil de convencer os colegas do Instituto Superior Técnico a aprovar. Mas aprovaram um mestrado e a Universidade da Madeira também entrou na parceria e fizemos um mestrado muito interessante que circulava entre as três regiões. Funcionava um ano aqui, depois no ano seguinte não havia tantos alunos porque o mercado é pequeno, funcionava em Lisboa no Instituto Superior Técnico, e depois no ano seguinte funcionava na Madeira, depois fazia-se a rotação. Foi uma experiência muito positiva. Depois acabou, esse mestrado acabou e eu iniciei outro mestrado, então, já sem parceria nenhuma com nenhuma outra instituição, e que ainda existe atualmente, que é o mestrado em gestão do turismo internacional, do qual eu sou coordenador na Universidade dos Açores, e depois vim a conhecer um colega meu da Universidade de Toulouse também, que não era o professor Velage, era era o professor Jean-Pierre Paulin, que também ficou meu amigo e que estava a iniciar um mestrado na Malásia, em Kuala Lumpur, numa universidade privada, Taylor's University, e que me convidou para ir lá dar uma conferência, ser keynote speaker numa conferência na Euroásia, que ainda hoje existe, se faz de 2 em 2 anos, se realiza de 2 em 2 anos, em vários países da Ásia, e depois no fim da conferência disse assim, olha, gostava muito de convidar para ficar a lecionar. E assim foi, fiquei a lecionar no mestrado lá em Kuala Lumpur, na Taylor's University, que é uma universidade privada, uma universidade muito boa, com instalações muito modernas, um belíssimo campus universitário, a americana, e aí fui sempre dando aulas de economia do turismo no mestrado de turismo, com alunos de toda a Ásia. Agora há uma predominância de alunos chineses, portanto foi também uma experiência pedagógica muito interessante, com diversas nacionalidades e noutra parte do mundo, outra realidade, noutra parte do mundo. Entretanto, e continuo a dar aulas lá, todos os anos, vou lá 2 vezes por ano dar aulas a convite da Taylor's University. E, entretanto, a nível de docência aqui na Universidade dos Açores, estou a terminar a minha carreira, porque infelizmente em Portugal as pessoas quando atingem 70 anos têm que ir para a reforma, quer queiram, quer não queiram, e eu ainda tenho alguma energia, e então tenho agora um convite para ir lecionar na China, que não sei se vou aceitar ainda, se não vou aceitar. Portanto, consegui fazer um networking, uma rede de conhecimentos, capital social, não é? No mundo inteiro, e isso tem-me dado um grande estímulo para prosseguir com várias atividades ao mesmo tempo, porque eu fui convidado, entretanto, também para ser, e fui eleito vice-secretário-geral da Associação Mundial de Universidades da Terceira Idade, que tem sede em Toulouse e que tem sócios universidades membros em todo o mundo, de maneira que tem uma agenda de reuniões sempre preenchida todos os anos, e que tem já uma grande dimensão internacional, uma grande presença internacional, e também é uma atividade estimulante para mim. Portanto, agora vai-se abrir uma nova fase na minha vida para o próximo ano,
Como eu disse há pouco, não vou ficar por aqui, ainda tenho muita energia e tenho alguma experiência acumulada. Acho que todas essas atividades e esta universidade me abriram muito os horizontes. A própria posição como presidente do Observatório de Turismo dos Açores, que foi na altura um projeto que eu apresentei a sugestão, que sugeria a abertura de um Observatório do Turismo na região autónoma dos Açores. Mas tem uma particularidade, à parte do Observatório de Turismo de Lisboa, é o observatório mais antigo do país. Estão a surgir agora novos observatórios em Coimbra, no Alentejo, no Algarve, na Madeira, mas nós somos os mais antigos do país também. Portanto, foi uma coisa pioneira, foi uma ação pioneira em Portugal. E é isto, no que diz respeito ao percurso internacional, é este o percurso, não um percurso. Muito bem, há aqui um percurso de facto extraordinário, né? Depois de um PhD tirado na Universidade de Pensilvânia, na área de Economia Regional, tornaste-te um especialista na área do turismo, com um percurso internacional muito vasto, em Toulouse, na Malásia, na China, com mestrados fundados por ti na Universidade dos Açores e que ainda hoje têm a continuidade. E perante todo esse conhecimento acumulado e o know-how que tu aportas nesse domínio, gostaria de pôr uma questão que é a seguinte: nós neste momento, o setor do turismo, portanto, assumiu uma importância relevante na economia regional, que há 15 anos atrás não tinha, não é? Neste momento é um setor que tem um impacto significativo na estrutura da economia da região. Tem havido, felizmente, uma procura crescente pelo destino turístico Açores, que está bem cotado, não é? E bem posicionado no mercado turístico internacional. Ainda recentemente foi falado que é um destino turístico sustentável, não é? O que é uma mais-valia para nós como destino turístico. E a minha questão que eu gostaria de colocar é se achas que, perante o boom que tem havido e a crescente procura, se nós vamos ter capacidade para, nos próximos tempos, manter a qualidade que se requer no nosso destino turístico. Bem, a minha resposta é muito simples, não há alternativa, porque foi uma aposta muito forte por parte não só do setor público, mas do setor privado. Hoje em dia a gente vê e assiste à canalização das poupanças dos residentes nos Açores para o alojamento local, com que já tem uma grande expressão, e, portanto, se houvesse uma crise, digamos, grande no turismo internacional que afetasse os Açores, eu penso que seria muito mau para a nossa sociedade e para a nossa economia e mesmo para a coesão social e estabilidade política e económica da região. Se bem que eu acho que é um perigo muito grande haver uma especialização única num setor, como é o caso do turismo, e todos nós sabemos que o turismo tem condicionantes externas que mudam e que não são controladas pelas autoridades do destino e que, portanto, podem afetar negativamente o destino, terem impactos negativos, como, sei lá, uma recessão a nível mundial, uma crise, já não é preciso falar em recessão, mas uma crise, sobretudo nos principais mercados emissores, ou uma mudança de preferências dos turistas por outros destinos, ou uma maior concorrência de outros destinos, que, no caso do Norte da África, que tiveram problemas de segurança, mas que agora estão a vencer, alguns destes países estão a vencer os problemas de segurança e estão a tornar-se uma forte concorrência ao destino Açores. Portanto, eu acho que é um perigo. Depender de um único setor de atividade é um grande risco. É um grande risco. Mas é evidente que muitas vezes não há escolha e é bom se o setor de atividade que escolhemos como nossa especialização produtiva seja articulado com os outros setores de atividade, ou seja, que tenha impactos nos outros setores de atividade. Nos setores tradicionais, que é o caso da agricultura e das pescas, no caso da nossa região, que hajam, portanto, relações intersetoriais que façam com que cresçam esses setores à custa do motor de desenvolvimento que é o turismo. E eu acho que no caso do turismo nos Açores já passamos a fase inicial foi a fase de descoberta, em que não éramos praticamente conhecidos, em que não tínhamos acessibilidades. Depois passou-se uma fase em que se despertou para o turismo e em que apareceram os primeiros incentivos
para a construção de hotéis e começou a aparecer oferta, a aparecer alojamento, sobretudo na hotelaria tradicional, nos grandes centros urbanos. Ainda não havia estratégia sobre qual se devia ser o alinhamento do destino e, portanto, não havia uma estratégia concertada sobre qual deveria ser o perfil da oferta do destino. Portanto, construiu-se em função dos apoios que havia, por pessoas muitas vezes que não tinham know-how no âmbito da hotelaria, e portanto foi um crescimento um bocadinho, digamos, pouco orientado, pouco focado. Passou-se essa fase, entretanto os hoteleiros que nessa altura construíram os hotéis adquiriram know-how ao longo do tempo, através daquilo que nós economistas chamamos a curva de aprendizagem, e hoje em dia vê-se que realmente estão muito mais dentro dos seus ramos de atividade e com muito mais conhecimento do que tinham antes. Nós, passada essa fase, passamos depois para a fase seguinte das acessibilidades, começaram a aparecer as low costs. Foi uma pena que a EasyJet tenha saído do destino, porque a experiência internacional mostra que destinos insulares que são servidos por apenas uma low cost comportam um elevado risco também, porque ficam nas mãos de uma única low cost, e as low costs abandonam o destino de um momento para o outro, se não for rentável, abandonam o destino, e portanto não é saudável ser dependente de apenas de uma low cost. Mas enfim, pronto, a EasyJet saiu, ficamos com a Ryanair. Temos agora, no momento atual, problemas sérios ao governo no domínio das acessibilidades. Temos uma companhia aérea regional que está com dificuldades, como todos nós conhecemos. Tivemos uma companhia que nos abandonou, a Delta, que eu considero que foi um aspecto muito negativo, porque nós estávamos a falar no início da conversa, eu estava a explicar que tínhamos passado por diversas etapas, estava a falar da etapa agora que era das acessibilidades, com a abertura às low cost, e a etapa seguinte que eu referenciava era exatamente a etapa da entrada da Delta na rota dos Açores. E explico isso apenas porque a Delta é uma companhia que tem acesso a mercados em todo o mundo, ela está integrada numa grande aliança estratégica que é a SkyTeam, que é uma aliança, é a segunda maior aliança das companhias aéreas, é a segunda maior aliança estratégica do mundo, e portanto é uma grande rede que poderia promover o destino, e trazia clientes americanos que tinham um perfil diferente do cliente que é trazido pela SATA, por exemplo, dos Estados Unidos e do Canadá, e que é trazido pela TAP. E esse americano era um americano exigente, mas que gastava bastante dinheiro, e o turista americano é um turista que é desejado por todos os destinos no mundo, portanto todos os destinos querem captar o turista americano. Se bem que agora também haja um novo mercado, como o mercado chinês, que está a afirmar também no panorama mundial e que também começa a gastar bastante e a sair em números expressivos, e que também, aliás, o mercado chinês alimenta todos aqueles países do Sudeste Asiático que são todos alimentados pelo mercado chinês principalmente. Mas também já começam a vir para a Europa, tem outro perfil, já não é o perfil de viagens em grupo, já não é o perfil de só compras, já tem um perfil que apreciam a natureza, viajam individualmente, ou com a companheira ou com o companheiro, e portanto são um importante mercado emissor para muitos destinos turísticos no mundo. Mas portanto passamos, eu diria que a Delta marcaria uma nova etapa, mas infelizmente foi uma etapa curta. E agora temos este desafio das acessibilidades. Mas o que eu acho que o grande desafio que se coloca aos Açores neste momento é o desafio de nós não querermos crescer em números, mas crescer em receitas. Esse foi um objetivo que foi muito bem conseguido por destinos insulares como o nosso, como é o caso da Nova Zelândia, como é o caso da Austrália, como é o caso da Islândia. São destinos insulares que, a certa altura, mudaram toda a estratégia para não captar maior volume de turistas, mas um turista que era mais, não só
gastador, portanto, gastando mais dinheiro, como também um turista que atenuasse a sazonalidade, que apreciasse aquilo que o destino tem para oferecer, enfim, uma série de características. Eu acho que temos que nos focar muito na procura, requalificar, fala-se muito de requalificar a oferta, mas eu falo também de requalificar a procura. A requalificação da procura ajuda muito à requalificação da oferta, porque nós temos que depois oferecer de acordo com as expectativas dos mercados-alvo que nós selecionarmos. Se esses mercados-alvos que nós selecionarmos forem mercados exigentes em termos de qualidade, mas estiverem dispostos a gastar e a contribuir em termos de volume de receitas para a sustentabilidade do turismo de destino, eu acho que é por essa via e por esse caminho que nós devemos caminhar. E, portanto, o que acontece é que nós, até agora, temos tido uma... Bem, e não estou a fazer uma crítica, estou apenas a constatar, e eu percebo muito bem, porque os negócios turísticos tenham que sobreviver. Aliás, a sustentabilidade é a tripartida, é social, ambiental e económica, mas é sobretudo também económica. Porque hoje em dia a sustentabilidade económica implica, tem implícita a sustentabilidade ambiental. Porque a sustentabilidade ambiental, no fundo, é um fator crítico de sucesso para as empresas turísticas, para a sustentabilidade económica. É uma vantagem, porque elas diferenciam-se em termos de marketing, em termos de economia de recursos, portanto, a sustentabilidade ambiental é fundamental para a sustentabilidade económica. E, portanto, nós temos que ter esta vertente e eu percebo, portanto, estava eu a dizer que eu percebo que as empresas aqui nos Açores, numa fase inicial de descoberta e de crescimento do destino, que tenham tido necessidade de contemplar todos os segmentos de mercado indiferenciadamente que viessem, aquilo que nós dizemos em bom português, tudo o que vem à rede é peixe, desde que deixe algumas receitas. Eu percebo isso, porque a sazonalidade continua a afetar-nos muito negativamente, o negócio das empresas. Os negócios turísticos são muito afetados negativamente pela sazonalidade e, portanto, eu acho que devemos ultrapassar essa fase. E quando se fala em termos genéricos, nós queremos captar o mercado americano, ou queremos captar o mercado alemão, isto a mim não me diz nada. Eu quero saber quem é que vamos captar no mercado americano e como é que vamos atingir, como é que vamos comunicar, quem é que vamos captar no mercado alemão. Porque o mercado alemão e o mercado americano, quem fala desses dois exemplos, fala de outros exemplos, são extremamente variados e, portanto, há muito segmento de mercado dentro do mercado alemão, muito segmento de mercado dentro do mercado americano. É preciso selecionar aquilo que nós focarmos e selecionarmos. E, naturalmente, que fazer também a qualificação da oferta para corresponder depois às expectativas que esses turistas têm quando nos visitam. E quando falam de que nós requalificarmos a oferta vai aumentar os preços, naturalmente que isso é um dos efeitos, uma das externalidades negativas do turismo é o aumento geral do nível de preços e, portanto, passamos a ter uma população que tem pouco acesso aos bens porque não tem dinheiro, não tem rendimentos suficientes para enfrentar essa alta de preços. Eu não penso assim, eu penso que se for generalizado, ou seja, se nós nos focarmos em atrairmos os segmentos da procura que são exigentes mas que pagam bem, então as empresas também vão ganhar mais e para satisfazer as expectativas desses segmentos também vão ter que qualificar mais a sua mão de obra. E a mão de obra qualificada produz mais. Se aumentar a produtividade acima do aumento dos salários nominais, não há problema em termos de custos e de falta de competitividade das empresas. Continuam a ser competitivas, o destino continua a ser competitivo e há vários exemplos no mundo disso. Por exemplo, no caso da Suíça, a Suíça é um país caríssimo e altamente competitivo. Está completamente desenvolvida sob o ponto de vista. Os Estados Unidos são um país muito caro, o turismo dos Estados Unidos é um turismo bastante caro e, no entanto, tem imenso sucesso. Outra questão que também gostava de colocar é que nós estamos em plena era da economia digital, com a chamada Revolução 4.0, onde se avizinham grandes transformações tecnológicas, que
que certamente também vão ter um impacto no setor do turismo, como aliás em todos os setores de atividade. Será que os Açores estão preparados para responder a esses desafios das novas tecnologias, da chamada economia 4.0, e de que maneira é que isso também vai impactar no setor e no futuro desenvolvimento do mesmo na região? Bom, eu acho que isso é fundamental não só no aspecto do turismo, no setor do turismo. Eu acho que as novas tecnologias são uma fonte de competitividade para pequenos territórios insulares isolados, que estão longe dos mercados e que têm o problema do isolamento e dos custos acrescidos de transporte. Portanto, as novas tecnologias aproximam as pessoas, deslocalizam a produção em qualquer setor de atividade, incluindo o setor do turismo, naturalmente. O setor do turismo foi muito criticado durante muito tempo por ser pouco inovador, sobretudo no âmbito das novas tecnologias, e por empregar a mão de obra barata pouco qualificada, na sua maioria, nos destinos de sol e praia, e, portanto, pouco contribuir para o avanço tecnológico e com poucos ganhos de produtividade. Porque só há duas maneiras de ser competitivo no longo prazo, através de duas estratégias muito claras: qualificação da mão de obra e a utilização de novas tecnologias. É isso que permite manter-se competitivo. E o que é que acontecia no setor do turismo? Mão de obra pouco qualificada, mal paga, com baixos salários e pouca tecnologia. O setor do turismo durante muito tempo e, portanto, pouco produtivo. E daí também os salários serem baixos. O setor do turismo, em comparação com outros setores de atividade, como o setor da aeronáutica, o setor farmacêutico, etc., não inovava praticamente nada. O que o setor do turismo durante muito tempo fez era copiar as inovações tecnológicas de outros setores de atividade. E começou a copiar no âmbito das tecnologias da informação e da comunicação, das TICs, da informação e da comunicação, começou a utilizá-las abundantemente e frequentemente e a copiar e a introduzi-las nas especificidades do setor do turismo. Isto foi o panorama tradicional do turismo durante muitos anos a nível mundial. Agora, neste momento, o turismo sofreu uma grande mudança tecnológica e está cada vez mais a utilizar ferramentas tecnológicas para aumentar a sua competitividade e a sua produtividade. E nós vemos, é o caso dos aviões, que hoje em dia são mais silenciosos, que hoje em dia consomem menos combustível, que hoje em dia conseguem fazer viagens mais tranquilas, com menos turbulência, menos atrito ao ar, maior velocidade, menos combustíveis, etc. É o caso dos navios de cruzeiros também, que também têm sofrido muito essa inovação tecnológica. Continua a ser o caso das tecnologias da informação e da comunicação. É o caso na restauração, por exemplo, da cozinha, das embalagens no vácuo, da cozinha molecular. É o caso, por exemplo, também nos hotéis, também com novas tecnologias. O futuro dos hotéis é um futuro tecnológico. As grandes tendências na hotelaria são para a tecnologia tátil, ou seja, para as pessoas entrarem dentro do quarto e tocam nas paredes e toda a sua informação, o seu ADN é transmitida à parede, a sensores que existem, e depois fica-se a conhecer quais são as preferências do cliente e sabe se o cliente quer mais luz ou menos luz, se quer televisão, não quer televisão, que temperatura do quarto, mais quente, menos quente. Portanto, essa é a grande tendência na hotelaria. No âmbito dos transportes aéreos, depois a produção de mega aviões com espaços de convívio segmentados para os vários tipos de clientes, portanto, vários tipos de passageiros. É no caso dos destinos da realidade virtual e da realidade aumentada que amplia muito a oferta natural,
que esses destinos têm, porque ambas, a realidade aumentada e a realidade virtual, não consomem recursos em grande abundância e os recursos são renováveis e, portanto, não tem o problema dos recursos ambientais que esses esgotam-se, sobretudo quando são sujeitos a uma grande pressão e a um grande uso, esgotam-se naturalmente e há essa limitação. Portanto, ajudam, ampliam a oferta, diferenciam a oferta, utilizam recursos que não se esgotam, portanto, tornam o destino muito mais competitivo. E isso é importante perceber, sobretudo porque nós também aqui lançam um alerta que é o seguinte: nós não devemos estar a pensar o destino para servir as preferências e as necessidades da geração de baby boomers. A geração de baby boomers está a terminar. A gente tem que agora olhar para as preferências, as necessidades e as expectativas dos millennials e da geração Z, etc., que são os millennials já é uma realidade, os millennials já é uma realidade. E, portanto, todos eles procuram tecnologias e já estão incorporadas nas suas expectativas essas mesmas tecnologias. É o caso da internet, o acesso à internet, etc., que é o mais básico. Mesmo, por exemplo, dos quiosques interativos nas cidades, dos veículos elétricos, das bicicletas elétricas partilhadas, uma série de preferências e de expectativas em relação às novas tecnologias. Portanto, são esses os segmentos que nós temos que começar para os quais nós temos que planear a nossa oferta. Porque é interessante, por exemplo, no caso da hotelaria, há um estudo recentemente publicado que compara aquilo que diferenciava um hotel perante a geração de baby boomers e aquilo que diferencia um hotel perante a geração dos millennials. É completamente diferente. Hoje em dia, ter um hotel que tenha uma cama confortável, que tenha um bom duche, que tenha bons colchões, portanto, já não é o que diferencia. Isto já é o que todos têm que ter. Todos têm que ter isso já é o básico. Então vamos diferenciar pelas tecnologias, vamos diferenciar pelo serviço e pelo marketing relacional, pela proximidade com o cliente, pelos serviços à la carte, à medida dos turistas, das preferências dos turistas. Portanto, aí é que são os verdadeiros fatores de diferenciação. E é nisso que nós temos que apostar. Não podemos que apostar outra vez no hotel tradicional, que tem uma boa cama, que tem um bom duche, pensando que isto que o diferencia da concorrência, que já não diferencia da concorrência. Portanto, é inevitável que haja essa adaptação dos meios de alojamento e de toda a oferta turística às novas tecnologias. Uma última questão que eu gostaria de te colocar, assim, tu tens imensos contatos internacionais, lecionas em universidades da Europa, da Ásia, e naturalmente que em toda essa atividade contatas com experiências e vivências turísticas muito diferentes daquelas que há aqui nos Açores. E eu gostaria de pôr uma questão que era: de que maneira essas experiências com as quais tu contatas a nível turístico internacional permitem colher ensinamentos que poderiam ser úteis aqui para os operadores turísticos e para os agentes económicos do setor? Claro que existem alguns destinos que servem de modelo ou de boas práticas, de benchmarking. Ao caso dos Açores, eu acho que o caso da Islândia é um bom exemplo, o caso da Irlanda é um bom exemplo, o caso da Nova Zelândia é um bom exemplo também. E têm boas práticas e são destinos, alguns deles insulares e outros também de natureza, destinos de natureza, portanto com uma forte componente ambiental e que servem de modelo em muitas das suas estratégias, servem de modelo para nós. Mas, claro que há coisas que se podem imitar, há coisas que não se podem imitar. E uma das coisas, por exemplo, como sabes, eu sou apaixonado da Ásia, gosto muito da Ásia e conheço bastante na Ásia, já trabalhei até em vários países da Ásia e aquilo que não se consegue imitar é a hospitalidade dos asiáticos em relação aos europeus ou aos norte-americanos. A cultura hospitaleira, de acolhimento, de serviço, é de tal maneira, faz parte
tal maneira do ADN da população asiática que nós não conseguimos de maneira nenhuma imitar. Mas, em termos de políticas de desenvolvimento turístico, eu penso que estamos a seguir bons exemplos. Temos o caso da certificação de turismo, do destino turístico sustentável, é um bom exemplo. Acho que teríamos também, que é aquilo que fazem muito em alguns destinos que eu conheço, é aliar a natureza à cultura, ou seja, não é apenas o produto de natureza que é vendido, mas também a cultura, o lado cultural, o aspecto cultural é cada vez mais procurado. E, portanto, o aspecto cultural está muito ligado ao turismo criativo. O turismo criativo está em voga no mundo inteiro, porque o turismo criativo tem base cultural, e eu penso que essa é uma tendência generalizada que nós devíamos ter também aqui, contemplar aqui no caso dos Açores. Portanto, eu penso que são essas as principais tendências, enfim, que temos que ter em atenção, e temos que adaptar a nossa oferta ao nosso destino e torná-lo um destino diferenciado, competitivo. Professor Carlos Santos, muito obrigado. Uma conversa muito enriquecedora, que nos permitiu colher aqui ensinamentos, né, e informações que são muito úteis. Obrigado pela disponibilidade e votos de muitas felicidades para os próximos tempos e um novo ano portador dos maiores sucessos pessoais e profissionais. Muito obrigado também, um Santo Natal. Obrigado. E um ano novo muito feliz, cheio de sucessos. Obrigado.